Fala, investidores, tudo bem? Como vocês estão? Estou passando aqui hoje para a gente dar o pontapé inicial na nossa semana, começar os investimentos, começar a segunda-feira entendendo um pouco sobre o mercado, o que está por vir, o que esperar, né, desse mercado agora com essas eleições, primeiro turno, etc. Então, no tema de hoje, né, a gente vai abordar primeiro sobre os indicadores que eu citei na semana passada. Se vocês acompanharam, foram indicadores bem importantes. As eleições, qual o impacto que ela teve, por que o mercado subiu ainda com o segundo turno, como é que o mercado enxerga essa decisão e aí está interligado o motivo dele subir, bacana, e o que está por vir, o que a gente pode esperar desses próximos dias, quais são as oportunidades que podem aparecer também, bacana? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Não esquece de comentar aqui se está ajudando esse resumo, de se inscrever no canal também e de mandar para o seu amigo que pode estar precisando de uma ajuda para investir, manda esse vídeo para ele, certamente vai clarear um pouco as ideias dele e ele vai conseguir se dar bem nos investimentos. Bacana? Então vamos lá. Primeiro tema que eu quero trazer para vocês é o tema que eu reforcei na última semana sobre os 3 indicadores que eu pedi para vocês ficarem de olho, que iam movimentar o mercado e de fato movimentaram, né? E foram eles. PME dos Estados Unidos, que veio em linha com o esperado, os índices de inflação prévios do Brasil, que vieram com uma deflação, tá? E o terceiro foi a ata do Copom, que da ata do Copom a gente teve 2 votos para aumentar a taxa e o restante dos votos todos para manter. Então vou abordar rapidamente sobre eles, principalmente sobre inflação e ata do Copom. Começando pela ata do Copom, a gente já está com uma inflação controlada, ainda assim, 2 pessoas que votaram para majorar um pouquinho, até mesmo para 14% essa taxa, entretanto foram votos vencidos, a taxa se manteve em 13,75, e acredito que nas próximas reuniões que a gente vai ter esse ano ainda, elas seguirão mantidas em 13,75. Não vejo uma alta, uma vez que a inflação já está controlada. Bacana? E agora, já trazendo o gancho para a inflação, a gente teve o IPCA 15 divulgado e veio novamente com deflação. Então é o terceiro mês que a gente tem deflação no nosso país, isso é inédito, tá, no Brasil. Isso se dá muito às políticas fiscais de redução do preço dos combustíveis. E eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, onde eu fiz um post lá que você vai conseguir enxergar que a inflação é medida por 9 indicadores. Então, desses 9, apenas 2 indicadores estão negativos, todo o restante está subindo. Eu fiz um post lá sobre a inflação, vai lá, clica no link, segue o Instagram e vê esse post que vai te ajudar bastante. Os índices que estão caindo na inflação são transporte, tá? E o outro índice está lá, depois você segue lá para você ver também, que eu não vou dar todo esse spoiler. Mas isso é um fato, tá? A gente está vendo essa inflação durante 3 meses, não acredito que ela vá seguir em deflação. Geralmente essas políticas fiscais ela cai durante 3 ou 4 meses, depois já retoma o desgringolar natural das coisas, tá? Que é uma inflação pelo menos acelerada, até porque a gente vive no Brasil, é um país que a gente está sempre brigando com a inflação. Então aproveite essa oportunidade, a gente está vendo títulos de inflação aí que estão pagando muito bem na renda fixa, é uma oportunidade que certamente no ano que vem você não vai ver mais. Então, para quem já tem esses ativos, eu sei que está caindo, mas não faz nenhum sentido tirar, tá? Pelo contrário, vamos manter, porque faz todo sentido a gente estar exposto à inflação aqui no Brasil. Bacana? Então essas foram as notícias da semana passada. Agora vamos trazer as notícias fresquinhas dessa semana para vocês. Para começar, não tem como ser diferente, não tem como começar esse pontapé inicial da semana sem falar das eleições que nós tivemos no último domingo. A gente viu uma eleição muito mais equilibrada do que se indicava nas pesquisas, tá bom? E aqui eu vou falar sobre 2 pontos, tá? Sobre a eleição e sobre como o mercado vê a eleição, que para mim é o mais importante e para você também, tá? Aqui a gente não está expressando a nossa opinião, está expressando a opinião do mercado. Não adianta você ter uma opinião e perder dinheiro, né? Então, o importante é a gente enxergar a visão macro econômica e com isso a gente partir para as nossas atividades e nossas oportunidades do mercado. Bacana? Vamos lá, a eleição ficou muito mais equilibrada do que se esperava, tá? Muita gente falava até uma vitória no primeiro turno do Lula e não foi isso que aconteceu, ficou bem equilibrado, ele virou o jogo às 8 horas, né, do domingo. Só que, enquanto a gente olhava muito para a presidência, a gente pôde observar que a bancada do Congresso, que vai estar em 2023, é uma bancada onde a direita ela acabou ganhando muitas cadeiras e a esquerda perdendo. Então, com isso, a gente tem uma bancada muito mais centro-direita do que centro-esquerda nesse momento. Então, com isso, a gente teve uma alta, né, do nosso índice hoje aqui do Ibovespa, e uma coisa está correlacionada à outra com toda certeza, e eu vou te explicar o porquê.
Caso Lula venha a ganhar e ele queira algum projeto de extrema esquerda, ele depende da aprovação do Congresso e ele dificilmente vai ter uma aprovação de extrema esquerda. Ele pode ter qualquer outra de centro, de esquerda, ele com certeza terá uma de extrema esquerda, como por exemplo, furar o teto de gastos, algum projeto que vai deixar a saúde financeira do país prejudicada. Isso certamente a bancada não vai aprovar. Então isso fez com que a Bolsa subisse um pouco já nesse primeiro dia após eleições. E também porque, né, eles estão vendo que a disputa ainda está em aberto. E caso o Bolsonaro seja reeleito, o que pode acontecer? Ele vai seguir as políticas econômicas que ele já vem tendo. A diferença é que hoje, em 2022, ele tem uma bancada que não está tão favorável a ele quanto vai estar em 2023. Então, ou seja, caso o Bolsonaro seja reeleito, ele vai ter uma bancada mais favorável aos projetos que ele possui, aos projetos econômicos, aos projetos de governo, etc. Então, com isso, ele vai ter uma facilidade em passar os seus projetos para que sejam implementados. Então, isso é como o mercado enxerga e, de fato, né, eu sou formado em Direito. Se a gente for atuar no âmbito jurídico, de fato, o Congresso tem um peso muito importante nesse ponto e, de fato, o mercado enxerga de maneira correta. Tá? E isso a gente pode ver a nossa bolsa subindo 4% na segunda-feira após eleições. Destaque para a Petrobras, para o Banco do Brasil, para as aéreas, varejistas, quase tudo subiu pra caramba, mas esses aí que eu falei subiram mais de 6% no dia. Então isso é uma ótima explanação, né, de como o mercado vem enxergando esse movimento. Bacana, pessoal? E, claro, né, você que me conhece já sabe que quando a bolsa sobe muito, o dólar tende a cair. O nosso dólar estava em 5,40 na sexta-feira e hoje ele está flertando ali com 5,15 durante o dia. Ele caiu 4% praticamente hoje no dia. Então essas são as notícias mais importantes para você saber dessa semana e o porquê que está subindo, né? Você deve estar se perguntando. E um ponto legal também é o que está por vir, né? O que está por vir é exatamente o que vocês viram no primeiro turno um pouco. Lula está na frente, tem uma declaração sobre o FIES, a Cogna, empresa de educação e Duque subiram. Se o Bolsonaro estiver na frente, vai dar uma declaração sobre o preço do petróleo, Petrobras vai subir, a empresa ligada ao petróleo vai subir. Então, é exatamente isso. Vai muito do discurso de cada candidato e esse discurso pode impactar. E é nesse momento de volatilidade, de impacto, que a gente tem as melhores oportunidades. Então, sugiro a vocês estarem atentos. Eu vou acrescentar muitos conteúdos aqui também. Eu já deixei o meu Instagram aqui para você seguir, que ali eu posto muito conteúdo legal. Inclusive, o bônus que eu falei lá, eu deixei os setores que podem se beneficiar com o Lula ganhando e com o Bolsonaro ganhando. Segue lá, salva esse post e fica de olho nesses setores, porque vão surgir oportunidades dentro desse mês neles. E se eu fosse você, eu aproveitaria com muito louvor. Tá? Bom, galera, esse foi o resumo de hoje, né, da nossa semana. Espero que com essas informações, com esse conteúdo aqui que eu entrego de muita qualidade, vocês possam ter as melhores tomadas de decisões possíveis, tá? Que ajudem vocês a investirem e que vocês mandem para todo mundo que vocês acreditem que faça sentido, porque quanto mais pessoas investirem, melhor. Cada vez mais a gente vai estar melhor como país, como todos. Esse é o meu propósito. Então, por isso que eu faço esse vídeo aqui, para que vocês estejam cada vez mais bem informados sobre tudo que movimenta o nosso mercado financeiro. Bacana, galera? Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixa seu comentário aqui, me diz se você está gostando desse conteúdo que eu tenho enviado para vocês. Falou? Um abraço, investidores. Até mais.